Boa tarde, senhor Miguel. Boa tarde. Primeiro, obrigado por participar conosco aqui da nossa CPI. Todos os vereadores irão fazer algumas perguntas ao senhor, na qualidade de testemunha, já que o senhor foi secretário. Para que fique registrado, então, aqui em nossos canais também e gravado, qual foi o cargo que o senhor ocupou e qual período que foi? Bom, relacionado a transporte, eu assumi a Secretaria de Transporte e Trânsito em janeiro de 2017, permanecendo na mesma até o dia 11 de fevereiro de 2019, a pedido por exoneração. Ok. Na época que o senhor foi secretário, quem foram os seus gestores de contratos, diretores de departamento de transporte e os fiscais? Bom, quando eu assumi, a gente nomeou até o servidor Cristiano para o contrato, Cristiano Valasco. O diretor, é isso? O diretor foi nomeado pela administração, o Eduardo Freire, e eu não tinha fiscais, no transporte coletivo especificamente. Não havia nenhum agente fiscal naquele momento? Durante todo o período que o senhor ficou? Nós tínhamos uma agente fiscal que vinha trabalhando, mas ela acumulava o setor de agente fiscal e a parte administrativa dos táxis, que era bastante trabalhosa. Então, ela praticamente, nós tínhamos 500 e poucos táxis, absorvia o trabalho dela quase que na íntegra ali para poder coisa. Então, tanto o serviço de van escolar e ônibus, assim, nós não tínhamos um fiscal designado para essa coisa. Foi assim que nós encontramos a secretaria. Fizemos, por várias vezes, solicitação ao prefeito para fazer concurso, que não existia disponível, né, e disponibilizar para nós. Mas foi um momento, ele dizia, difícil, e reduziu o salário, mandou todos embora, e a gente acabou sendo um dos motivos que a gente viu que sem fiscalização não seria possível tocar a secretaria. Durante esse período que o senhor foi o secretário, foi feita alguma vistoria, alguma fiscalização na frota, na garagem, para entender como que estava a questão da manutenção desses veículos? A gente solicitou, junto a uma atualização dos ônibus, da frota, né, verificamos, e fomos estruturando aos poucos a secretaria, com a chegada de mais funcionários, né? Chegou um momento que a gente implantou essa vistoria, né, em loco, foi nas garagens, ver a condição dos ônibus, pneu, manutenção, ano e todos aqueles outros dispositivos que são colocados no ônibus, como o tempo de coisa, todas aquelas informações que foi aprovada aqui na Câmara, porque é a obrigação da empresa ter se eles tinham, né? Estava atendendo a legislação a pedido. E houve alguma identificação de alguma irregularidade em algum, por exemplo, má conservação de ônibus, frota com idade superior à permitida ou próximo de seu vencimento? Eu não, assim, detalhes de ônibus, eu não me recordo, já faz mais de 2 anos. Né? Mas o senhor não se recorda se algum fiscal ou assim, algum gestor... de vistorias, a gente, esse resultado das vistorias, a gente fez, notificou as empresas, né? E pediu soluções para que as mesmas providenciassem, né, coisa. Realmente um dos itens que mais pegava ali era a questão, nós estávamos com alguns ônibus vencendo a sua validade, né, que tem um período certo. Então também oficializamos. Nós tínhamos também, junto às empresas, assinado um TAC, junto ao Ministério Público,
tinha uma ação lá de acessibilidade, onde todos os ônibus deveriam ter elevadores para os passageiros. Aqueles ônibus mais antigos não tinham. Então, perante o Ministério Público, o município, através da secretaria, as empresas, assinaram um compromisso, já que estavam próximos da renovação desses ônibus que não tinham, de fazer a renovação na data. E também já os novos ônibus vinham com essa acessibilidade. Então, além das notificações, tinha esse compromisso firmado junto ao Ministério Público para que isso se resolvesse. Ok. Mas nesse termo de ajuste de conduta referente à idade da frota, teve algum desdobramento? A empresa concessionária cumpriu com sua parte? Olha, ali foi mais ou menos naquele período de transição, onde eu fiquei sem diretor e o acompanhamento. O Ministério Público, que é ele que estava fiscalizando, né? Mas nós notificamos, e numa das notificações que a gente fez lá a respeito de uma idade que estava vencendo um ônibus, a gente recebeu como resposta, inclusive, cópia de notas fiscais da empresa Sanjutur, de aquisição de novos chassis que estavam providenciando, né, já tinham feito a aquisição e mandar fazer acabeamento para colocar na frota. Esse que eu lembro de uma das respostas, assim, todos os itens teria que verificar. Mas a gente estava, somente nessa questão de validade, atento, né, pedindo que as empresas cumprissem com o contrato. Né? Então, quando o senhor assumiu a secretaria em janeiro de 2017, já não haviam fiscais ou a gestão anterior tinha fiscal e só na gestão em que o senhor foi secretário que não tinha fiscal? Agente fiscal contratado, concursado, só tinha essa que era do táxi. Então estava específico, direcionado a coisa. Eu não lembro, não frequentava anteriormente, quando eu falei, eu não tinha nenhum registro, nenhum procedimento, nenhuma, dizer, não, aqui estão as ações do fiscal que ele fez, as anotações, isso não foi encontrado. Então, fisicamente eu não lembro, não tenho conhecimento se tinha ou não tinha, mas eu não recebi nenhum material proveniente de fiscalizações anteriores. Ok. O senhor tinha autonomia perante o contrato? Perante a fiscalização, perante a gestão, ou tinha alguém acima do senhor, o prefeito, que tinha essa responsabilidade de lidar com o contrato? Não. Os assuntos pertinentes ao contrato eram de minha responsabilidade. Havia alguma empresa que realizava essas fiscalizações nos ônibus ou não? Deixa eu ver se faz. Porque tinha, depois com o Ricardo, além da vistoria, as empresas parecem que teriam que fazer ir numa empresa especializada, fazer uma vistoria e receber um atestado para apresentar a respeito das condições. Eu lembro vagamente, não sei. Eu sei que tinha alguma coisa assim que a gente estava solicitando às empresas, então, de terceirizada de empresas, seria essa que diz no contrato, inclusive, né, que ela deve apresentar um laudo sobre situações mecânicas lá, que mesmo um fiscal que pode fazer uma fiscalização de aparência, mas não tem o conhecimento mecânico para dizer se está mal, ruim, né? E a nossa vistoria foi feita, mas foi feita a vistoria com os itens, como mesmo que a gente fazia nos táxis, a aparência, a lataria, funcionamento de lâmpadas, abertura de porta, se os vidros funcionavam, né? Aquela coisa operacional que a gente... Mas essas vistorias eram feitas de forma rotineiras, periódicas ou por amostragem? Eu não tinha nenhum conhecimento. A gente que implantou e fez
Sim, Até como pelo me histórico não refiro à tendo sua nada. gestão. Então, na gestão, a gente implantou e fez uma vistoria. Né? Como não tinha histórico e não tinha nenhum procedimento implantado, para mim era uma coisa inédita, nós tínhamos que estabelecer os critérios e a forma de vistoria. Ok. E nessas vistorias, você identificou alguma irregularidade? Foram aplicadas algumas multas? Foram feitas algumas notificações, processos administrativos, ou apenas pura e simplesmente eu lembro que notificação? algumas vezes, já faz quase 3 anos que estou fora, 2 anos e pouco, eu lembro que a questão que a gente acabou fazendo, por mais de uma vez, a gente fez ofícios e notificação. Não chegamos a fazer autuações na empresa. E por qual motivo que não foi autuado, senhor secretário? Eu acho que estava no processo ainda de respostas, de conversação, né? Você mandou uma notificação, a empresa disse se fez ou não fez, se está para fazer, estava nessa fase. E como falei, e tivemos aquele problema de troca de diretor, de falta de gente, que atrapalhou um pouco o andamento nessa questão do contrato. Né? Ok. Referente ao recolhimento de INSS e FGTS, o senhor tinha conhecimento que a empresa não estava efetuando os pagamentos? A gente chegou também a oficializar a empresa, pedindo a regularização desses assuntos. E foi apresentado um prazo para que a empresa regularizasse essas pendências? Ela, se não me falha a memória, houve assim algumas situações, inclusive tinha uma situação lá atrás que estava sendo discutido judicialmente, né, sobre a validade. Agora não lembro bem qual é o processo. Então tinha alguma coisa, mas a respeito do dia a dia, até tinha apareceu, a gente foi, oficializou e notificou. Né? Na sua gestão, foi realizado um termo de ajuste de conduta? Não. O senhor não assinou nenhum termo de ajuste de conduta? Eu terminei aquele que eu fiz lá no Ministério Público a respeito da acessibilidade. Na sua gestão, então, não teve nenhuma assinatura de termo de ajuste de conduta? Teve esse ajuste de conduta foi assinado na minha gestão. Na sua gestão? Eu que assinei. E quais foram as irregularidades apontadas nesse termo de ajuste? Era a falta de elevador em parte da frota. Né? E houve alguma melhoria a partir desse termo de ajuste de conduta? O termo de conduta era regularizar, e a partir do momento que houve a substituição da frota, a nova frota contei, e daí ter a totalidade da frota com acessibilidade. Houve uma melhoria, então? Houve, sim. O senhor sabia se tinha ônibus vencidos trafegando? Essa é a questão do prazo que a gente até notificou, né? Nós tinha ali algumas coisas, depois, quando fez o TAC, os ônibus estariam com prazo ainda a vencer, foi aí que eles ganharam o prazo, e na sequência a gente notificou e aqueles ônibus que estavam vencendo, houve o comprometimento da empresa de fazer a substituição, tanto que apresentaram nota da aquisição de chassis, né, que estavam adquirindo, para a substituição da frota. O senhor tinha relacionamento direto com as empresas ou tinha alguém que intermediava o contato? Olha, nós tínhamos as reuniões eram feitas quando surgia uma necessidade, era convocada uma reunião, e as reuniões eram feitas na secretaria para debater os assuntos específicos relativos à demanda. Você tem conhecimento referente... Nunca tive intermediário. Toda vez que tinha que fazer alguma tratativa com as empresas, era feita na secretaria com a minha presença. Ok. O senhor tem conhecimento e relatórios referente à empresa Vem São José? Olha, eu tenho conhecimento, que é a firma prestadora, é a pessoa que administra
os cartões, que é a responsável pela arrecadação das empresas, né? Esse eu tenho conhecimento. Sim. E referente à tarifa, os valores creditados nos cartões, o senhor sabe me dizer se existiu uma validade ou não? Uma? Validade. A partir do momento que é creditado no cartão vem, existe uma validade ou não desses valores? Sim, eu acredito que ele tem que ter um período para ser usado. E o senhor sabe qual é esse período? Não sei, não lembro. Ok. Eu vou dar um exemplo para o senhor e eu gostaria que o senhor, né, me respondesse. Uma empresa tem um funcionário e ele acredita os valores no cartão vem. Vamos chutar um valor simbólico aqui, R$ 200. Ao longo do tempo, esse funcionário é desligado da empresa e sobra um valor de R$ 80. Esses R$ 80 que sobrou nesse cartão vem, que a empresa não requereu, que o funcionário deixou de usar, para onde que vai esse valor? Não tenho conhecimento. A controladoria aqui da prefeitura, na sua gestão, ela contribuía com sua gestão? Controladoria ou procuradoria? A controladoria, o controle interno da prefeitura. Olha, durante o período não houve assim nenhum contato, né? Nem da minha parte de solicitação e nem de reivindicações dele para com os nossos procedimentos dentro da secretaria. Durante o período que o senhor foi secretário na pasta de trânsito e transportes, o que mais dificultou o seu trabalho? A falta de estrutura da secretaria, a falta de procedimentos, a falta de fiscalização. É uma das secretarias novas, ela foi criada sendo o Departamento de Transporte desmembrada do Urbanismo e a parte de Trânsito desmembrada da Secretaria de Segurança. Ela foi criada, mas estava muito aquém da sua estrutura para o tamanho do nosso município e as nossas necessidades. Então, a gente teve alguma legislação lá, que a gente tinha que estar praticamente, também não tinha um apoio jurídico específico, né, para os nossos assuntos. A gente que andava fazendo a legislação, as análises até das leis que eram enviadas aqui pelo Legislativo, né, a questão. Então, a gente acabava tendo que usar o nosso conhecimento, né, por exemplo, fosse bom lá do nosso curso, lá para poder exercer, poder realmente cumprir com a secretaria, porque ou você assumia e tentava resolver. Então, a parte de estrutura, quando a gente vê outros lugares, estava muito aquém. Então, eu acho que essa questão a gente procurou melhorar, trazer coisas, botar procedimentos. E eu digo assim, nós tínhamos a secretaria, ela tinha até uma parte administrativa ali dos funcionários, mas a parte operacional, a parte de fiscalização, tanto no transporte como no trânsito, né, a gente propôs e enviou para essa Casa de Leis um projeto criando o agente de trânsito, porque nós temos a obrigação do trânsito, mas não temos o poder de estar no trânsito. Então, dependia da boa vontade e da disponibilidade da Secretaria de Segurança dispor algum agente para fazer o trabalho. Então, nós temos muita questão de acidente, questão de fechamento para obras, a questão de eventos e tudo, nós não tínhamos. E nós tínhamos também uma necessidade que nós estávamos analisando e fazendo o estacionamento rotativo da cidade. E sem o agente de trânsito, sem ter uma pessoa ligada à secretaria, dificultava. Então, era o primeiro passo que nós estávamos trabalhando para depois fazermos a implantação do estacionamento rotativo, essa parte operacional. Nós tivemos em Joinville, conhecendo com o vereador Luiz Paulo, até para ver a questão como funcionava, até a questão do dinheiro no ônibus, a volta do dinheiro e tudo. Joinville tinha 18 fiscais no trânsito, para ver se
aquela relação de linhas que existia, por exemplo, tem 10 horários para Murici. Você realmente, naqueles horários, tinha ônibus indo do terminal, você saía no horário. Então, a gente acabava operando na questão de quando tinha reclamação. Então, quando vinha alguma questão do vereador, da comunidade e tal, reclamando de alguma coisa, que a gente ia daí verificar, que não podia fazer uma coisa preventiva, estava sempre resolvendo problemas posteriores. Ok. E quando o senhor identificava essas necessidades, necessidades dos usuários que não eram atendidas, falta de ônibus no horário, né, correto, terminal do Afonso Pena, terminal central em péssimas condições, relatos de ônibus da empresa São Jotur que não trafegava por má conservação. Quais foram as suas ações? Bom, a gente começou, a gente identificou que o terminal de São José, que é da Comec, não tinha convênio com a prefeitura. Então, a gente foi atrás de um convênio para fazer a legalização. Existia uma loja no Afonso Pena, uma lanchonete, desde a época da instalação do terminal, que foi cedida para os funcionários das empresas, e depois alguém tomou conta, ficou lá por quase 30 anos, ou mais de 30 anos, que não pagava luz, água nem aluguel. Encaminhamos para a Procuradoria e licitamos as lojas vazias para que, um processo licitatório, que as pessoas que se habilitaram para poder ter, pelo menos, o retorno do aluguel. E esse valor desse aluguel vai para um fundo? Para onde que vai esses valores? Vai para o cofre específico, porque não existe um fundo de transporte. Mas é cofre específico da empresa ou da prefeitura? Não, da prefeitura. E a prefeitura faz o que com esses valores? Ela vai para o Caixa Geral, né? E depois é incluída no orçamento que vocês determinam a utilização. E em nenhum momento passou pela cabeça dos gestores reverter esses valores para o transporte coletivo, sabendo já que nesse momento nós já tínhamos ônibus a vencer, próximo da validade de vencimento, outros já vencidos, rodando pela cidade, tendo a necessidade também de um certo modo, um reequilíbrio financeiro, já que há tempos as empresas alertam sobre a queda do número de usuários utilizando os ônibus da cidade. Em momento algum foi pensado, então, que esses aluguéis fossem revertidos. O aluguel, no contexto geral, no valor global do transporte, é bem pouco significativo. Eu acho que é importante, a partir do momento que usa um bem público, essa pessoa está usufruindo, pague por ela o valor justo. Nós tínhamos ideia, sim, e eu vejo que hoje, até através de várias revistas especializadas que a gente recebia na secretaria e vendo Curitiba, Comec, que hoje fazem subsídio da passagem e tudo, e São José ia chegar um momento que nós íamos ter que reavaliar o contrato para adequar ele a uma nova realidade. E eu tinha em mente, nós foi trabalhado com a criação do Conselho do Transporte, que era um dos primeiros inícios para criar o fundo, e, em segundo lugar, criar um fundo de transporte. E nós tínhamos, assim, já uma ideia, vereador, de utilizarmos, e eu tentei, até mandei para a Procuradoria e para a Secretaria de Finanças um projeto de taxação, assim como Curitiba faz, dos carros de aplicativo. Então, tem vários municípios, uns fazem por quilometragem, outros fazem por percentual. Vitória cobra 1% sobre o valor como recurso. E esse recurso seria do aplicativo, que hoje é das variáveis que deu um complicador no transporte coletivo, ir para o fundo e, no fundo, ajudar
o transporte de massa. E o segundo, que nós estávamos trabalhando, e eu teria também a condição, que nós teríamos um recurso novo através com a implantação. Porque das cidades, eu acho que de 100 mil habitantes, São José é uma das únicas que não tem o estacionamento regulamentado ainda. Então, parte do total que seria arrecadado pelos contratos em vigência, ele funciona... Desculpe, ele foi, do total da concessão, 80% arrecadado fica para a parte operacional, 80%, 81%, 78%, e 20% é uma remuneração do município. Parte desses 20% pago pela empresa de coisas, talvez 50%, vim para esse fundo. Então, nós teríamos duas novas fontes de arrecadação, sem afetar o orçamento, que ajudaria muito e estaria ligado à questão de transporte e trânsito, além de outras fontes, talvez algumas taxas até de vistoria e tal. Então, era o que nós tínhamos em mente fazer, porque sabíamos que uma hora o sistema vai gritar e o município tem que estar preparado. Chegamos no limite, né? Se nós não preparar alguma coisa em novas fontes, você vai ter que sacrificar o orçamento, pegar dinheiro de outras, aplicado em outras ações necessárias para desviar para o transporte. Ok, então agradeço as suas respostas, o meu tempo se encerra. Obrigado, presidente.